como viver de renda com fundos imobiliários. É isso que eu vou explicar nesse vídeo. Olá pessoal, aqui é o Dani Edson e eu sempre gosto de falar sobre educação financeira, investimentos, negócios online, como ganhar dinheiro, etc. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, dá um joinha por favor para ajudar nesse vídeo e ativa o sininho, porque toda novidade que eu tiver, você vai receber a notificação. E como viver de renda com fundos imobiliários? Antes de começar a falar, eu quero dizer para vocês que essa é minha meta, meu objetivo na vida é ter uma renda, vamos dizer assim, vitalícia com fundos imobiliários. Mas eu ainda não tenho uma renda com fundos imobiliários, eu ainda não invisto em fundos imobiliários. Ora, mas então, se você ainda não investe, por que você está querendo vir aqui me ensinar, me falar? Justamente porque esse é o meu objetivo, eu estou compartilhando com você qual é o meu objetivo. Eu ainda estou na fase de acumulação, eu estou acumulando um capital que eu pretendo posteriormente colocar em fundos imobiliários, quando eu chegar num valor mais ou menos que eu quero, eu vou colocar esse capital, depois eu vou falar mais sobre isso, né? Mas eu estou acumulando um capital que eu quero colocar em fundos imobiliários e aí sim viver de renda. Dentro dos próximos anos, é uma meta assim de médio prazo, tá? Coisa de, eu acredito que mais, pelo menos aí 2 anos, no máximo 5 anos eu consigo alcançar esse objetivo, tá? Mas eu já quero compartilhar com você. Por que fundos imobiliários? Não sei se você já conhece fundos imobiliários, mas eu não conhecia até um tempo atrás. Eu venho já acumulando um certo patrimônio com os meus negócios na internet, né? Eu tenho tido uma boa renda e tal. E o que eu fiz? Muita gente falou, todo mundo fala, quase todo mundo fala que imóveis são os melhores investimentos. Então o que eu fiz? Eu comecei a comprar imóveis para alugar, casas para alugar. E de fato hoje eu tenho algumas casas alugadas que me dão uma renda, eu já tenho uma renda então com imóveis. Mas eu percebi na prática que os imóveis para alugar, eles dão muita dor de cabeça. E quando eu comprei essas casas para alugar, eu não conhecia os fundos imobiliários. Se eu conhecesse os fundos imobiliários, com certeza eu não teria investido nessas casas, não teria comprado casas para alugar. Por que não? Porque eu descobri que os fundos imobiliários têm algumas vantagens sobre os imóveis que a gente compra para alugar, casas que a gente compra para alugar. Quais são essas vantagens? Eu acho que a primeira é o rendimento. Hoje, se você compra uma casa para alugar, dependendo do lugar, dependendo do valor da casa, dificilmente você consegue 0,5% do valor que você pagou em aluguel. Por exemplo, vamos na prática. Se você comprar uma casa hoje de 100 mil reais, se você achar uma casa de 100 mil reais, né, depende da região que você vive no Brasil, se você comprar uma casa de 100 mil reais para alugar, dificilmente você vai conseguir 0,5% de aluguel, ou seja, dificilmente você vai conseguir 500 reais de aluguel nessa casa. É muito difícil. Né? Aqui na minha região é muito difícil conseguir isso. Então, já começa por aí. Então, o valor que você tem de retorno mensal de aluguel naquele imóvel que você comprou, hoje, no geral, é, sei lá, 0,3%, às vezes menos. Se for casa muito cara, casa muito, né, grande, cara, em bairro nobre, aí é bem menos, né? Se você comprar uma casa de 1 milhão, né, se você tiver 1 milhão e comprar uma casa de 1 milhão, você não vai conseguir 0,5%, que 0,5% seria quanto? 5 mil reais, né? Você não vai conseguir. Se você comprar uma casa de 1 milhão, você não vai conseguir 5 mil reais de aluguel. Muito difícil, muito difícil. Você vai conseguir 2.500, 3.000, que seria 0,3%. Então começa aí, os problemas começam aí. Primeiro, a rentabilidade, que acaba não sendo tão interessante. Eu consegui alguns aluguéis interessantes num bairro bem pobre na minha cidade, onde eu paguei, por exemplo, teve casas que eu comprei a 20 mil reais, casas baratinhas, que eu alugo na faixa de 300 reais, então está dando mais de 1%. Aí até que é interessante. Mas aí tem um outro problema, é o segundo problema de quem compra
imóvel para alugar, que é as dores de cabeça que você tem. Qual dor de cabeça? Primeiro, inquilino que não paga seu aluguel todo mês. Aí já começa a complicar. Você espera aquele dinheiro no mês, aí o inquilino tem problema, não consegue o dinheiro, vai lá, eu estou atrasado. Aí começa, aí se ele atrasa 2, 3 meses, você tem que despejar o inquilino, aí você tem que entrar com o advogado. É uma dor de cabeça danada. Teve uma casinha dessas baratas que eu comprei, que o inquilino, além de não pagar o aluguel, ele foi embora e levou toda a fiação da casa, levou a pia do banheiro e mais algumas coisas da casa. Para você ter uma ideia do nível que chega a alugar imóvel. Então, essas dores de cabeça você não vai ter com um fundo imobiliário. Como eu disse, se eu soubesse que existia fundo imobiliário, eu não teria comprado nenhuma casa. Eu já teria acumulado meu patrimônio que eu queria, todo em fundo imobiliário, e estaria recebendo essa renda. O que é o fundo imobiliário? São fundos de investimento que você compra cotas como se fossem ações. Eu não sou especialista, tá? Eu vou falar por cima, que é o que eu pesquisei já, eu já fiz um curso sobre isso, tal, mas eu não me especializei no assunto. Mas basta saber o seguinte, os fundos imobiliários, você compra cotas desse fundo, e esse fundo, ele investe em imóveis. Ou tem fundos de imobiliários que investem em imóveis realmente, né, que são chamados fundos de tijolo, que investem lá em shopping center, agências bancárias que são alugadas, sei lá, vários tipos, né? Galpões. Então são chamados fundos de tijolo, porque realmente esses fundos estão investindo dinheiro em imóveis e todo mês eles recebem o aluguel desses imóveis, já tem as pessoas certas para administrar, você não tem nenhuma dor de cabeça com isso, e todo mês eles distribuem. Eu não sei se é 90% ou 95% dos aluguéis são distribuídos entre os cotistas do fundo, são aquelas pessoas que compraram cotas do fundo. Então imagina, se em vez de comprar uma casa, vamos dizer que você tivesse aí esses 100 mil reais que eu falei primeiro, que você compraria uma casa de 100 mil reais, às vezes é difícil achar, no fundo imobiliário você pode comprar cotas de um ou mais fundos e todo mês você vai receber o aluguel certinho, sem se preocupar. E quanto você recebe? Qual é o valor médio que você recebe? Eu estava fazendo uma pesquisa aqui, eu tenho uma conta na XP, né, para como que você vai investir em fundos? Você tem que ter uma conta numa corretora, como se fosse para você comprar ações, só que em vez de comprar ações, você vai comprar cotas de um fundo imobiliário. E essas cotas, tá, eu não falei isso, mas esses fundos imobiliários, o valor deles pode subir as cotas ou cair, como ações, como uma ação de uma empresa. Então é muito parecido, só que você não está comprando ações, você está comprando cotas de um fundo imobiliário. Então essas cotas que você compra, elas podem valorizar ou desvalorizar. Existe o risco aí também. Mas todo mês eles têm que distribuir os aluguéis entre os cotistas. Né? Tem fundos que pagam mensalmente, tem fundos que pagam, sei lá, cada 6 meses, tal, mas a maioria, no geral, vai ser mensal. E outra vantagem é que você não paga imposto de renda sobre esses aluguéis que você recebe, que seriam os dividendos, né? Então, mais uma vantagem ainda sobre os aluguéis que você recebe, que na prática os aluguéis, né, quando você recebe dinheiro de aluguel, você também tem que pagar imposto de renda sobre eles. Ou seja, você não tem as dores de cabeça de comprar um imóvel, você recebe os aluguéis todo mês e geralmente vai te dar uma renda maior do que um aluguel de um imóvel que você comprar. Você não paga imposto de renda e você tem liquidez. Isso não existe em imóvel. O que é liquidez? Se você precisar do dinheiro do seu imóvel, vamos dizer, você comprou uma casa lá de 100 mil reais, se você precisar desse dinheiro, você tem que pôr a sua casa à venda. E aí para você vender? É fácil vender uma casa de 100 mil? 100 mil não é tanto, né? Mas se eu tiver uma casa de 500 mil, de 250 mil, não é fácil vender. Você vai ter que esperar, às vezes, anos para você conseguir vender e pegar esse dinheiro. E muitas vezes você não consegue vender o imóvel, aí você tem que abaixar o preço do imóvel. Então você pagou 100 mil, você tem que vender por 80 mil, 75 mil, e você vai perder dinheiro também. Já nos fundos imobiliários, existe, é claro, a chance de subir ou cair o valor. Então, quando você for vender, pode estar um valor menor.
Só que você vai lá na bolsa, né? Como se fosse ação. Você vende na hora. Você vende imediatamente e você pega o dinheiro, você tem o dinheiro no bolso. Então tem a liquidez também, é uma vantagem sobre ter imóveis. Agora, como viver de renda? Quanto você pode ganhar com os fundos imobiliários? É claro que você tem que acumular um capital e investir nesses fundos. Né? E dá uma olhada aqui, eu vou mostrar para vocês, olha, aqui no site da XP, na minha conta da XP, eles publicam um relatório mensal sobre os fundos. Eu vou mostrar o último relatório, que foi esse de março de 2018, ó. E aqui tem a performance e tal. E aí, olha, as carteiras recomendadas por eles, né? Então, isso aqui os analistas da corretora XP vão verificar quais são as carteiras que eles recomendam, porque aí, quando você for investir em fundo imobiliário, você tem duas opções. Ou você vai estudar muitos fundos para saber quais são os melhores para você investir, para você ter uma certa segurança, né? Para você, quando precisar vender, não desvalorizar muito esse fundo, de repente até ganhar na valorização e também te dar o melhor retorno no mês. Então, ou você estuda muito, ou você usa o estudo de alguém que sabe. Você pega a análise de especialistas, como é o meu caso que eu pretendo fazer, como aqui. Você pode pagar algum assessor financeiro, ou você contrata um plano, por exemplo, a Empíricos tem lá uma carteira, um plano que você assina mensalmente, que eles têm os analistas que vão escolher os fundos lá, os melhores fundos para você ter renda mensal, porque você precisa ter uma gestão ativa disso, tá? De repente um fundo hoje é interessante, um fundo imobiliário, mas amanhã ele não é mais. Amanhã pode começar a ter vacância, que não tem inquilino, né, no fundo, pode cair o valor, pode desvalorizar. Então o ideal para investir em fundos imobiliários é você ter uma gestão ativa, ter assessores financeiros, analistas que vão ficar verificando a sua carteira de fundos para trocar, quando eles perceberem que um fundo já não é interessante mais, eles tiram esse fundo e colocam outro na sua carteira. O ideal também é você distribuir o seu dinheiro em vários fundos, pelo menos uns 5, né, no mínimo, que é o caso aqui da carteira recomendada pela XP aqui, ó, vou mostrar para vocês. Eles têm duas carteiras, tá? Primeiro aqui, ó, tem a carteira de valor, que o objetivo dessa carteira é ganhar valorização. São fundos que eles esperam que valorizem com o decorrer do tempo. Então eles pretendem ganhar capital, ganhar no capital. Quer dizer, o fundo hoje está valendo, a cota está, sei lá, R$100, amanhã ela está valendo 120, 140. Então esse fundo aqui, essa carteira valor, o objetivo é ganho de capital, é que se valorize o fundo. E tem a carteira renda, que é o que eu quero destacar aqui nessa palestra, porque o objetivo é viver de renda. Então é uma carteira voltada para te dar o melhor rendimento mensal. São fundos escolhidos para você ter a melhor renda mensal, né, em dividendos, que são os aluguéis todo mês. É esse tipo de carteira que eu quero investir quando eu tiver acumulado o patrimônio que eu pretendo. Tá? Então aqui, ó, eles destacaram aqui 5 fundos e distribuíram, ó, quantos por cento você investiria em cada fundo. Esses vários fundos, é importante ter vários para ter um certo equilíbrio, né? Porque se você investir tudo num fundo só e esse fundo começar a desvalorizar, ter vacância, que não tem inquilinos, né, e tudo mais, aí você está perdido. Ele vai desvalorizar e você vai perder dinheiro. Então, quando você distribui em vários fundos, você diminui o seu risco também. Se um fundo desses der algum problema, cair o valor, ficar muitos imóveis vagos e tal, você tem os outros aqui para te segurar, né? Então essa carteira exemplo aqui, ó, essa carteira recomendada pela XP para renda, quanto que ela está rendendo aqui, em média? Eu vou mostrar para vocês. Aqui tem os valores, tudo, ó. Seria essa coluna aqui, ó. DY 12 meses projetado, ou seja, DY quer dizer Dividend Yield, né? O yield, não sei como é que pronuncia. Que é o quê? São os dividendos projetados em 12 meses. Então a média aqui, ó, 7,3% em 12 meses. Então é só você dividir isso por 12 que você vai ter a rentabilidade mensal, que seria, eu fiz a conta já, vai dar 0,6% ao mês. Então hoje, mais ou menos, o que dá para ter de renda num fundo imobiliário, né, num pacote de fundos, numa carteira de fundos como essa aqui, é por volta de 0,6% ao mês. O que significa isso? Significa que se você tiver, por exemplo, R$500 mil alocados nesses fundos, você vai ter mais ou menos uma renda de
R$3.000 por mês. E com toda aquela comodidade que eu falei. Os fundos podem se valorizar, embora também tenha o risco de desvalorizar, e você pode vender a qualquer momento as suas cotas e pegar o dinheiro, se você precisar do dinheiro. Você tem liquidez, coisa que não existe em imóvel. Tá? Eu tenho uma casa que eu estou vendendo, acho que faz mais de 2 anos e não consegui vender ainda. Então, isso não acontece aqui. Você tem essas vantagens. E rolando aqui, ó, eles mostram o dividendo aqui desse fundo. Deixa eu ver aqui. Tem muitos fundos, você pode fazer uma análise, talvez você consiga uma rentabilidade até maior do que essa, mas pode haver o risco também, né? Então é melhor você confiar em alguém que conhece, que entende, para fazer a análise para você. Então aqui está, ó, o desempenho das carteiras. Então a carteira de renda, que é essa que a gente estava falando, ó, você vê aqui, ó, na linha dividendos, você está vendo aqui, ó, quanto ela teve de dividendo mês a mês, ó, de julho de 2017, agosto, setembro, tá vendo? Olha só, então ela teve 0,69% em julho, 0,70% em agosto, 0,71% em setembro, 0,72% em outubro, 0,68%, começou a dar uma caidinha, ó, em novembro, 0,67% em dezembro, 0,65% em janeiro, 0,65% em fevereiro e no ano, então, 1,3%. Em março não tem ainda porque nós estamos em março, não fechou o mês ainda, né? Então aí, tá vendo? Tá dando até um pouquinho mais daquilo que eu falei, mas o projetado é o quê? 0,6% mais ou menos, mas tá dando até um pouquinho mais aqui nos últimos meses, chegou até 0,72%. Ou seja, se você conseguir R$1 milhão, que é a minha meta, R$1 milhão, se ela render 0,6% ao mês, nós vamos ter uma renda de R$6.000 por mês, vitalícia, né? Desde que a carteira seja bem administrada, né? Então, isso que é importante, uma carteira bem administrada. Você ter gestores, você ter assessoria financeira para ir administrando sua carteira. Se eles verem que tem um fundo que já está com uma perspectiva ruim para os próximos meses, você já tira ele da sua carteira, já põe o outro. Isso é necessário, isso eu não vou fazer. Isso eu vou atribuir, né? Eu vou delegar isso para alguém que entende. Eu não vou ficar fazendo essa análise que eu não tenho paciência e não gosto disso, não sirvo para isso. Então eu vou confiar na análise de especialistas, como aqui, essa carteira da XP ou da Empíricos ou de alguém que faz esse tipo de análise. Para quê? Para manter sempre a minha carteira de fundos atualizada com os melhores fundos que vão dar a melhor rentabilidade e que tem a melhor possibilidade de subir, de valorizar com o decorrer do tempo. Então, essa palestra ficou um pouco comprida demais, eu falei um pouco demais, mas eu acho que deu para você ter uma ideia, né, da vantagem de você viver de renda com os fundos imobiliários, em vez de comprar imóveis. Então a minha meta hoje, né, daqui a algum tempo, alguns anos, é viver de renda com fundos imobiliários. Eu tinha falado sobre isso numa outra palestra, né, quando eu falei que eu perdi R$145 mil com day trade. No final da palestra eu comentei sobre isso, né? E algumas pessoas perguntaram, mas como que é esse negócio de fundo imobiliário? Como é que funciona? Quanto dá para ganhar? Então eu espero nessa palestra ter explicado isso, ajudado vocês a entender qual é a minha meta, né, de viver de renda com fundos imobiliários, né, como funciona isso. E aí você pode pesquisar mais o assunto, se você quiser, né, se aprofundar. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar um joinha, ativa o sininho e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço, felicidades e sucesso!